Mas, Coutinho, tá, conferência de reais. Vamos começar aqui, né? Vamos falar um pouquinho das equipes, dar uma detalhada, né, na equipe do Trump, a equipe do Putin, e depois fazer uma avaliação de como é que, o que é que você achou dessa primeira, né, vamos colocar assim, dessa primeira de muitas reuniões sobre vários outros assuntos, né? Sim, é excelente essa sua ideia de começar pelas equipes, né? Estou me sentindo aqui um comentarista esportivo analisando um jogo, né? Vamos analisar, vamos fazer a escalação das equipes, né? Então, é importante a gente entender, né? Cada lado escalou uma equipe e o perfil de cada um dos integrantes dessas equipes nos revelam muito sobre o que cada lado está tensionando fazer, o que cada lado pensa em fazer, né? Então, assim, inicialmente vamos dar uma olhada, a primeira equipe que saiu, né, acho que a gente já tinha até comentado um pouco na semana passada, mas vamos dar uma detalhada maior, porque já tivemos a reunião lá, né, e realmente se confirmou, né, aquilo que a gente imaginava, essas equipes se confirmaram, tanto do lado russo quanto do lado dos Estados Unidos, né, então, do lado norte-americano. Então, por exemplo, a equipe, vamos dizer assim, norte-americana que foi para Riad, chefiada pelo secretário de Estado Marco Rubio, que é um deputado, é um senador, né, republicano importante, mas ele tem um perfil interessante, porque ele foi de uma comissão de assuntos europeus lá do Senado, né? Então ele tem conhecimento ali sobre a questão da Europa como um todo, e essas negociações com a Europa, em que pese tem muita fumaça aí de que a Europa está sendo deixada de lado. Eu já vou comentar quando a gente for falar nos assuntos que foram tratados lá. Essa questão da Europa foi tratada com mais detalhe, então a gente precisa se atentar para isso. Então, o secretário Marco Rubio chefiando a equipe, né, ele é acho que a origem da família dele é colombiana, né, então a gente achava assim que o Marco Rubio ia dar uma importância grande para a América Latina, por enquanto ainda não tanto assim, porque ele tem outros assuntos mais quentes aí para resolver. O diretor-geral da CIA, John Ratcliffe, está presente nessa equipe também, e a gente vai ver que o correspondente dele russo lá na outra equipe, que é o Sergei Narishkin, também está presente. Então, essas conversações no nível de inteligência são muito importantes nessa altura do campeonato. E eu vou comentar muito sobre essa questão da inteligência também aqui. Bom, os assessores diretos dos presidentes, então, do lado... esqueci de falar, né? Quem está chefiando a equipe russa lá, obviamente, Sergei Lavrov, né? Então, Sergei Lavrov e Marco Rubio. Sergei Lavrov aí é o papa dos diplomatas hoje aí da comunidade diplomática internacional, ele é muito prestigiado, já tentou passar para a reserva, vamos dizer assim, muitas vezes o Putin não deixa, porque ele realmente ele é fora da curva, né? Pouca gente sabe, mas o Sergei Lavrov é o pai dos BRICS, né? A ideia dos BRICS surgiu de iniciativa do Sergei Lavrov. Bom, então, do lado dos assessores dos presidentes, do lado americano, tem o National Security Advisor Michael Waltz. Michael Waltz, ele é uma pessoa interessante, porque ele foi deputado, tá? Ele esteve no Congresso, ele foi parlamentar norte-americano, republicano também, obviamente, né? Mas ele tem um passado de forças especiais. Ele foi militar e foi forças especiais, tá? Então, ele é o componente militar dessa equipe aí muito pronunciado, né? E tem ligação direta com o presidente Trump. Do lado, em termos de assessores presidenciais, do lado da equipe russa está Yuri Ushakov. Yuri Ushakov, em que pese ser vamos dizer, o mais idoso aí de toda dessa equipe, de todas as equipes aí, né? Ele tem 77 anos, mas ele é, vamos dizer assim, o assessor de política externa do presidente Putin. Ele já foi embaixador dos Estados Unidos, ou seja, ele tem um nível de conhecimento da realidade política norte-americana muito bom. Ele conhece, vamos dizer assim, os meandros da política norte-americana e deve ter muitos contatos também. Então, tem esse perfil aí, né, de conhecer o lado americano. Tá?
Bom, em termos diplomáticos, do outro lado, né, nós temos o Steve Witkoff, do lado norte-americano. Steve Witkoff também é embaixador, né? Ele também tem tido muito prestígio aí do lado do Trump. Ele participou, antes mesmo da posse, participou das negociações, né, que levaram, né, à libertação, o acordo com o Hamas, né, de Israel com o Hamas. Ele é o encarregado dos assuntos do Oriente Médio, junto à Casa Branca, né? O encarregado dos assuntos de Ucrânia e Rússia na Casa Branca não é o Steve Witkoff, é o general Kellogg, que a gente vai comentar um pouco aqui. O general Kellogg não está participando desse evento aqui, ele tem um papel, eu demorei a descobrir qual era o papel, mas ele tem um papel também nessas negociações, mas não é conversar com os russos. Quem conversa com os russos é o Steve Witkoff, que é embaixador. Então, ele tem essa experiência diplomática e ele é um bom negociador. E ele já participou de uma negociação bem sucedida com os russos, que foi a libertação, troca de prisioneiros, né, entre Rússia e Estados Unidos, né? Então, a Rússia libertou um prisioneiro, que a gente já comentou aqui na nossa live passada, né? E nos Estados Unidos também foi libertado um hacker famoso lá, russo, que estava preso nos Estados Unidos, né? E teve um outro preso que a Rússia também influenciou e estava preso em Belarus, que também foi solto. Então, foram soltos 2 americanos por um russo, né? Então, o Steve Witkoff tem esse papel importante. Do lado russo, o embaixador, como eu já falei, o Yuri Ushakov, que ele tem esse papel de assessor do Putin, mas ele é embaixador. E temos um terceiro membro dos russos, que é o Kirill Dmitriev. O Kirill, ele é o mais novo dos russos, ele tem 49 anos, economista, já trabalhou nos Estados Unidos, já trabalhou em empresas importantes nos Estados Unidos, no mercado financeiro, então ele tem um conhecimento profundo da economia norte-americana e ele tem esse perfil, essa pegada de entender muito bem o que em termos econômicos, de economia, né? E aí, falando disso, a gente tem que pensar nas sanções, porque as sanções vão ter que ser discutidas em algum momento, e alguém vai ter que dizer exatamente o que é mais importante para a Rússia em termos de aliviar as sanções, porque isso em algum momento pode ter que ser priorizado, né? Então, nos Estados Unidos não tem ninguém dessa área econômica, mas na equipe russa tem um específico, que é o Kirill, que é esse economista que eu citei, tá? Que tem muita experiência no mercado americano. Eu até estava comentando em outra oportunidade, um pouco antes aqui, com o professor Ricardo Cabral, né? Todo mundo diz aí, muitas pessoas dizem, não, mas a Rússia está se saindo muito bem com as sanções, a Rússia não foi tão prejudicada aqui com as sanções e tal, né? Mas eu até brinquei com o professor, falei, olha, o mundo sem sanções é muito melhor do que o mundo com sanções, né? Se está indo bem com as sanções, sem sanções vai flutuar aí. Então, assim, é uma preocupação, com certeza, do presidente Putin aliviar o quanto antes essas sanções, porque ele pode usar esses meios que ele está utilizando para resolver os problemas das sanções que eles estão sofrendo para outras coisas, priorizar esforços, etc. Né? Então, só abrindo um parênteses aqui, professor, hoje eu já tive notícias que a Coca-Cola já está interessada em retornar ao mercado russo, né? Então, assim, isso já pode ser um indício de que as coisas estão caminhando. Tá? Visa e Mastercard também. Pois é. Então, assim, as coisas estão caminhando, né? Para você ter uma ideia, professor, o índice da Bolsa ucraniana disparou, né? Da Bolsa ucraniana. Assim, o pessoal está vendo essas negociações. O pessoal politicamente pode falar o que quiser, mas a economia é a economia, né? Ninguém segura. Então, assim, a própria Ucrânia já está meio animada com as perspectivas dessas negociações. Bom, e o último que eu postei, o último personagem dessa escalação que eu fiquei de comentar aqui é o general Keith Kellogg. Keith Kellogg foi designado por Trump lá atrás como o responsável pelos assuntos de Rússia e Ucrânia. Mas, e a gente viu o Keith Kellogg, inicialmente, até na última live que a gente fez aqui, teve um post no X, né, do Trump, que ele falou, a minha equipe vai ser o Ratcliffe, o Rubio, né, que eu falei, o Michael Watts, o Steve Witkoff, eu falei, mas cadê o Kellogg, né?
O que ficou definido, então? O Kellogg, ele vai ser o responsável pelas negociações com a Europa e a Ucrânia. Ele não vai ser responsável, pelo menos nessa etapa, ele não vai ser responsável pelas negociações com a Rússia. Então, eles estão com essas duas frentes, assim, né? Tanto que lá na Conferência de Munique, estava lá o presidente, o vice, né, J.D. Vance, e do lado dele estava o Kellogg, né? Então, o Kellogg está participando, inclusive, já segundo informações, o Kellogg já deve estar arrumando em direção à Ucrânia para ter contatos já também continuados, porque ele já teve contatos com o Zelensky, né? Continuar os contatos que estão sendo feitos com o Zelensky. Uma das críticas que foi comentada hoje pelo secretário Rubio, né? Tanto o Rubio quanto o Ushakov, o Lavrov já tinha feito alguma entrevista coletiva e tal, mas quem comentou muito sobre a reunião de hoje foi o Ushakov, do lado russo, e foi o próprio... E estavam sentados numa entrevista coletiva o Rubio, o Marco Rubio, o Waltz e o Witkoff. Estavam respondendo perguntas da imprensa logo depois lá, ainda na Arábia Saudita. Então, assim, a gente vai comentar um pouco o que cada um falou. Mas, assim, basicamente, só para resumir, o que o Ushakov falou, vamos dizer assim, está alinhado com o que o Rubio falou. Mas como a entrevista do Rubio estava mais bem estruturada e disponível, principalmente no YouTube, para a gente poder, com calma, sentar ali e anotar tudo que ele estava falando, porque senão vai depender do que uma imprensa anotou ali, né? Então, pode ter escapado alguma coisa. Então, como em linhas gerais o que ambos falaram estava alinhado, eu vou explorar o que o Rubio, o Waltz e o Witkoff comentaram na entrevista coletiva dele. A imprensa fez algumas perguntas muito boas e vale a pena a gente repercutir aqui. Bom, professor, por enquanto, então, essa primeira parte das equipes a gente já matou a escalação. Já temos com a escalação pronta, os times já entraram em campo.